chave de ouro, temos aqui eu e Beto. Eu sou Kiguel Puri, eu sou mestranda do Programa de Ciências Humanas e Sociais aqui da FBC. Estudo as questões de gênero e sexualidade no povo Puri. E o Beto vai se apresentar e falar um pouco de mudanças que ocorreram, caso vocês não tenham percebido, uma das pessoas que estaria na mesa está ausente. Então o Beto vai falar um pouco sobre isso. Boa noite. Boa noite, boa tarde. Eu já estou aqui, boa noite. Bem, eu sou o Beto Canseco, sou docente visitante da UFABC. Sou uma bicha feminada de Argentina, por isso meu sotaque. Eu tenho um tremor nas mãos, que é uma condição neurológica, que também faz parte do lugar desde onde eu falo, eu falo a vocês. O que mais tenho a dizer? Bom, a gente ia ter aqui a presença de Helena Vieira, né? A gente ia conversar com ela, que é uma artista intelectual feminista, que estuda dramaturgia, história, faz um monte de coisas, e a gente ia conversar, né? Então aí quando você tira a pessoa que vai conversar com você, fica complicado, né? Então a gente vai aqui toda a... Mas aí, Kiguel está aqui, que é melhor só a mesa, ela vai estar aqui mais presente. Vamos tentar fazer um estilo, não sei, vamos conversar um pouquinho sobre algumas ideias e provocações desde uma perspectiva queer, que não sei o que significa mesmo isso, mas vamos ver o que dá. E depois vamos ter um pouquinho de trabalho em grupos, como para vocês terem começar a pensar esse lugar onde queremos viver, né? Já que, como já falamos várias vezes, o corpo é território, como seria esse território. E isso, vamos tentar conversar, sim? Como um diálogo, já fechando o dia, acho que vai trazer várias reflexões que já começaram desde cedo, tá bom? Meu sotaque pode atrapalhar às vezes, então vocês simplesmente interrompam e falem o quê? E tudo vai dar certo. E quando eu precisar de alguma palavra, eu vou falar. E vocês jogam a palavra que eu estou procurando. Eu queria começar com umas citações, sim, que me ajudaram a pensar essas provocações. Sim. Este é um texto de Bell Hooks, da pensadora, escritora feminista negra estadunidense, nesse livro que se chama Pertencimento, uma cultura do lugar, e ela começa o texto falando a ideia de lugar ao qual pertencemos é um assunto recorrente para muitos de nós. Queremos saber se é possível viver em paz em algum lugar do mundo. Meu sonho. É possível tolerar a vida? Podemos adotar um ethos sustentável que não envolva apenas o devido cuidado com os recursos naturais, mas também a criação de significado de uma vida que vale a pena ser vivida. Em outra parte do texto ela vai dizer: assim como muitas pessoas de minha geração, quero encontrar meu lugar neste mundo, experimentar a sensação de retorno ao lar, a sensação de estar ligada a um local. Nessa procura por um lugar de pertencimento, fiz uma lista que precisarei para fincar raízes. O primeiro item é viver onde eu possa caminhar, e ela continua o texto. A tarefa que eu vou pedir para vocês é pensar essa lista, né? Mas enquanto eu vou falando algumas coisas antes de vocês entrarem no trabalho em grupos, vocês vão pensando, né? Porque não é uma tarefa muito fácil saber qual é o nosso lugar, como deveria ser o nosso lugar. Quando eu me coloco essa pergunta, sim, vocês vão pensar, mas eu vou falando também, ao mesmo tempo. Quando eu me coloco essa pergunta,
eu tenho que falar de minha realidade como uma pessoa entre LGBT, como exemplo, que como muitas dessas pessoas que vivemos em dissidência sexual, não estamos no lugar de onde a gente nasceu, nem perto da família, sim? Embora minha família eu amo e eles me amam, eu não quero morar perto deles. Mamãe, se você está vendo agora, não. Mas é uma realidade muito comum nas comunidades de dissidência sexual construir uma comunidade fora do nosso lugar. Né? Eu vou contar um pouco da minha vida, eu saí de Buenos Aires, eu sou da cidade de Buenos Aires, que é o centro político da Argentina, para ir a Córdoba, que é uma cidade também grande da Argentina, mas menor. Sim? Então eu não fiz o caminho de ir para a cidade grande, mas fiz o caminho contrário. Embora, bom, eu não vou contar toda a história, mas meus pais os dois são migrantes, né? São migrantes do interior do país, que foram a Buenos Aires a procurar trabalho, né? E aí ali eles se conheceram e depois viemos nós, que somos três irmãos, 2 irmãos e uma irmã. Então, a sensação de lugar, e esse lugar de pertença sempre é um pouquinho complicado, né? Porque eu saí da minha família aos 19 anos, né? Então, toda a minha experiência fora, em Córdoba, tem a ver com uma infância, uma adolescência que foi em outro lugar. Então, as referências não são as mesmas, né? Pior, agora que estou em Santo André, né? Agora nem posso participar dos karaokê. Porque não sei as músicas, mas porque não formam parte da minha cultura, entende? Mas o que eu digo é, o lugar de pertença é um lugar a criar sempre, né? E onde você está sendo estrangeira, né? Um pouco o que falava Raquel falou muitas coisas que vão tocar muito, ressoar, isso de ser migrante, sim, tem a ver também com se encontrar com outros e com outras que vão pedir explicações, né? E você também tem que se explicar todo o tempo, né? E você que faz aqui, atenua, né? Você... tem isso até aqui. Tá. Mas isso, né? Como que você sempre está fora do lugar, de algum jeito, sim? Essa experiência de estar fora do lugar tem a ver também, se atravessa também, ou nos ajuda a pensar também qual é o nosso lugar. Quando a gente fala de ser, qual é o nosso lugar? Porque nós não temos um lugar onde voltar, sim? Ou que não queremos voltar, né? Também, Zica falava hoje de ser, quando fomos tirados da casa, que foi uma frase assim que bateu assim, quando fomos tirados da casa, né? Como construir um espaço a partir desse sair de casa, né? Quando você pensa, ou quando a gente pensa nos lugares, tem uma espécie também de escolha, né? Você tem que escolher também onde vai, onde construir essa comunidade, onde construir essa coletividade e esse território no qual você vai ser parte, né? E aí, tem que pensar mesmo se você está confortável nesse espaço, né? E que coisas podem fazer que esse espaço seja reivindicado por você, né? E não todos os espaços podem ser reivindicados por você, né? Você pode entrar num espaço e todo mundo te olha, sabendo que você sente a violência, você sente o estigma, você sente muitas coisas. E algo que a Glória Sandua fala, a última reunião do FABEQueer, que é o nosso grupo de pesquisa, falamos de la faculdade, ela fala, né? Que é como uma espécie de sexto sentido, que tem a ver com entrar nos espaços e mapear se você vai estar confortável ou não, se você vai poder construir algo nesse lugar, né? Então, essa faculdade tem a ver com pensar esse território que pode ser reivindicado ou não, né? E aí não só estamos atravessados pelo racismo, pelo classismo, pela LGBTfobia, mas também eu faço questão de pensar isso
no meu pós-doutorado, estudos críticos da deficiência, os lugares onde você de fato pode entrar e você não pode entrar. Né? Uma coisa que hoje falamos com Raquel na experiência da roda inicial era que não tinha rampa. Não tinha rampa para uma pessoa com cadeira de rodas entrar na roda. Sim, na roda ela poderia ter participado, mas não tinha como descer. Né? Então, tem uma série de... os nossos territórios, os nossos espaços onde a gente constrói comunidade, fazem corpos. Sim? Nossos corpos nunca são abstratos. Esse mito moderno na verdade era corpo-mente, né? Mente-corpo, e a mente quase que não tinha corpo. Quando descobrimos que tínhamos corpo, o corpo de qualquer jeito era uma coisa que a gente podia desligar, sim, pensar desligada do espaço. Não existe isso, né? A gente sempre está atravessado por esses espaços, por esses territórios, por as formas das cadeiras, um pouco o que refletia hoje, eu estou roubando de todas as reflexões de hoje. Eu gostei de estar no final do dia. Os nossos corpos são construídos por esses espaços, né? Então, essa comunidade que hoje pode se constituir é possível por esse espaço, né? E poderia ter sido outra. Sim? Eu lembro que lá na minha casa, vou falar uma coisa muito nada a ver, pode ser, mas no quintal da minha casa estávamos tomando mate, que é um rito muito argentino, e tinha uma cachorra velha, que se chama Rodolfa, e uma gatinha filhote, né? E a gente estava tomando mate, né? E nada, a gente via que Rodolfa já não veia no momento, agora já conheceu, e a gente corria a cadeira para que ela passe sem um problema, o filhote ia e vinha, né? E a gente falava, né? Como se falava, né? De coisas da vida, né? Essa fala da gente não teria sido essa se não tivesse assistido Rodolfa e Anaís, né, que era a filhote, né? Essa comunidade, essa fala, essa experiência se constitui nesse espaço particular, que é o quintal da casa, no horário da tarde, com esse ritual e com esses personagens que não são necessariamente todos humanos, né? Também são os elementos não humanos da experiência, né? Os outros seres ou as coisas, inclusive, né? Hoje falávamos do fogo como um ser vivo. Então, eu fico pensando justamente se, quando temos que pensar essa lista de coisas que fariam o nosso espaço poder ser reivindicado como um lugar de pertença, não temos que pensar todos esses atravessamentos, né? Que comunidade queremos? Hoje, Raquel fez um monte de perguntas muito boas, e uma delas era: o que vamos fazer com as ausências que fingimos não ver? Né? Que vamos fazer com os corpos que não puderam entrar? Né? E não só falo da universidade, eu gosto de pensar na universidade, mas também pensar fora da universidade, os espaços que a gente transita. O que vamos fazer com essas ausências que fingimos não ver? Vamos deixar passar? Vamos deixar que as nossas experiências, que esses corpos se constituam só com esses corpos que estão aqui? Ou vamos fazer alguma coisa? Né? Temos um desafio ali, eu acho. No podcast de Helena Vieira, que ia ser a minha conversante, ela falava que ela tinha podido ser travesti uma vez que ela se mudou de cidade, né? Ela foi para Ceará e foi só em Ceará que ela conseguiu ser quem ela é, né? Então, a pergunta que eu quero te fazer, que eu queria fazer para a Helena, mas mas você pode responder ou pode responder qualquer uma, mas como nos relacionamos com o território que hoje estamos, né? E como isso nos ajuda a ser ou não ser? Você tem alguma ideia? A gente, de qualquer jeito, fala essas coisas, se não falei por isso. Não estou te surpreendendo.
que essa experiência é muito comentada, e que Beto comenta, no caso dele, em situação de oposição, né? Da pessoa LGBT que sai da cidade pequena e vai para a cidade grande, que foi a minha experiência, né? Eu venho de uma cidade chamada Paracambi, no interior do Rio de Janeiro. Acabou de sair o censo. Mentira, nossa. Se bobear até conheço. Saiu o censo do IBGE agora, e se eu não me engano tem 47 mil pessoas em torno disso em Paracambi. Então, assim, é uma cidade com um número muito reduzido de pessoas, e é uma cidade dormitório. Então, Paracambi é aquela cidade onde as pessoas acordam, vão para a estação, pegam um trem às 5 da manhã, voltam às 6, 7 horas da noite, assistem a novela da Globo, dormem e fazem isso de segunda a sexta. Aí no sábado vai numa pizzaria e no domingo vai na igreja. Essa é a vida em Paracambi. Como vocês podem imaginar, para a juventude paracambiense não é tão interessante, porque chega no sábado, o que a gente tem para fazer? Pizzaria ou lanchonete para comer hambúrguer e batata frita, é isso, né? Então, uma coisa que me surpreendeu muito, por exemplo, quando eu vim morar em São Paulo, é essa coisa de eu poder pedir comida 11 da noite. Porque Paracambi, 10 horas, a cidade já acabou. Você não vai encontrar nada aberto após as 10. Nada, nem tabacaria. Então, assim, poder abrir meu celular, abrir o iFood meia-noite e ver coisa aberta, eu acho uma experiência. Outra coisa, parece que meu namorado seja poder passar pelo iFood e não conseguir chegar no final. Paracambi tem tão pouca opção. Então, assim, eu fico no iFood, às vezes, assim, de gracinha, brincando. Assim, será que eu consigo alcançar o final? Então, assim, é uma experiência muito diferente. É óbvio que isso vai impactar muito na forma como eu vivo a minha sexualidade. Por exemplo, uma coisa que se dizia muito na igreja dos meus pais, e é bom demarcar isso: meu pai é pastor, minha mãe é pastora. Então eu cresci num lar terrivelmente evangélico, digamos assim. E tinha-se muito esse discurso de a gente não fazer as coisas em Paracambi. Então, por exemplo, no grupo de jovens da igreja do meu pai, um dos discursos que se usava muito era: não, a gente sabe que beber não é pecado, porque Jesus transformou água em vinho, gente. Claro que beber não é pecado, a gente sabe. Mas muita gente não sabe, é uma cidade pequena, vai que alguém vê você bebendo no bar, aí vai pensar: putz, o cara da igreja está bebendo, ó, que coisa feia, nunca mais vou entrar numa igreja e vou pro inferno por conta dele que estava bebendo no bar. O discurso era esse, né? Você não pode escandalizar o irmão. Então, como se a pessoa fosse ver você bebendo e decidir: não, eu vou pro inferno, vou adorar Satanás porque eu quero beber. Então, assim, essa ideia, essa noção que se trazia, né, de que alguém pode ver você, alguém, o tempo todo tinha isso: alguém pode te ver, bem, né, vigiando e punindo. Então, aquela coisa que a qualquer momento alguém pode te ver, alguém pode barrar com você. Isso é muito diferente quando você vira para um contexto onde ninguém te vê. E aí em São Paulo parece o oposto, assim, parece que as pessoas não veem você, não olham para você, não percebem que você está lá. Isso pode ser positivo ou negativo. Então, por um lado, é muito bom poder andar de mão dada com meu namorado, sabendo que em momento nenhum alguém vai descer a porrada na gente. Porque eu estou numa rua muito movimentada, eu estou vendo 75 outros casais gays e lésbicos e bissexuais de mãos dadas, assim, abertamente. Eu vejo pessoas andando com roupa de bandeira LGBT, bandeiras de todos os tipos de sexualidade. Então, assim, isso dá uma segurança por um lado. Por outro, eu sinto muito esse afastamento, assim, eu sinto muito essa falta. Parece que quanto mais gente tem nos espaços, mais isolada eu estou, assim. Eu tenho muita sensação na cidade grande. E eu sei que São Bernardo não é tão grande, mas pra mim isso aqui é imenso. Desculpa, gente, pra mim São Bernardo é gigantesco. Então, essas experiências, assim, para mim, elas são sempre muito complexas. A gente falou um pouco aqui da ambiguidade, e eu acho que tem muito a ver essa ambiguidade também, essa contradição, né? Para mim, isso é uma coisa muito presente. Eu tive que aceitar na minha vida a contradição porque eu vivo ela o tempo todo. Então, eu escolhi sair da cidade pequena porque eu sabia que lá no interior do Rio de Janeiro e Paracambi eu não ia ter a liberdade que eu tenho de amar, de viver o afeto, de viver experiências, assim, que banais, sei lá, ir no shopping, assim, no final de semana, porque sim, porque eu quis. Shopping pra mim, lá em Paracambi, era aniversário, era Natal, aí a gente vai no shopping, porque é uma data, ocasião. Agora, no final de semana, a gente vai no shopping. Esse tipo de coisa, assim, é muito
positiva pra mim, né? Eu tô aqui. Mas tem essas contradições, assim, pra mim, sempre, de sentir falta dessa coisa, de você sair com as pessoas cumprimentarem, sabe? As pessoas falarem com você, tratarem você como um ser humano que existe, que circula pelo espaço. Meus vizinhos, gente, eu não sei o nome dos vizinhos. Não sei, sim, as pessoas que moram ali. E não é tipo assim, meus vizinhos, eu moro num quintal. É um quintal de uma casa grande que a mulher dividiu em 3, 4 casas e alugou. E aí é mais barato o aluguel, fui morar lá. Mas tem uma pessoa que mora praticamente na mesma casa que eu não sei o nome. E que não fala comigo. Eu entro, passo, as pessoas, no máximo, eu faço aqui. É isso, assim, é uma coisa muito diferente pra mim. As pessoas não falam, oi, bom dia, como é que tá seu pai? Sei lá, você que é o neto do fulano? Então, essas experiências, elas me constituíram enquanto sujeito também. Então, eu acho que essa disputa do ser, não ser, pra mim é complicado. Eu prefiro um termo que tem se usado hoje na antropologia, que é o devir. Que é isso, é o devir, é o sendo, assim. Eu acho que eu estou o tempo inteiro sendo. E, ao mesmo tempo que eu estou sendo algumas coisas, eu não estou sendo outras. Então, quando eu vou para Paracambi, e aí eu engulo a bicha, chego lá e sou filha do pastor, e eu estou sendo a filha do pastor lá. Mas enquanto eu sou a filha do pastor, eu também sou um ser humano que é visto, muitas vezes, pelas pessoas, ainda que na superficialidade, ainda que não na sua completude, mas minimamente percebido nos espaços. Enquanto aqui em São Paulo eu posso talvez ser quem eu realmente sou com alguns grupos. Eu posso com Beto, Bruna, Otávio, Ali, meus amigos, assim, essas pessoas eu consigo ser. Mas assim, saiu daquelas 4 paredes do grupo de estudos, do quarto, da sala, eu já sou só mais uma formiguinha ali dentro do formigueiro que circula. Enfim, não sei se responde, mas para mim é uma experiência sempre muito complexa. O que tem a ver isso com o queer? Além da sexualidade, que talvez vamos falar daqui a pouco de sexualidade, mas uma coisa que a mim me ajudava a pensar Bell Hooks, justamente, é que ela entende que o queer tem a ver com essas pessoas que estão. Ela diz assim, queer não tem a ver com você, com quem você tem sexo, mas sim com o ser que está em desacordo com tudo aquilo que tem ao redor e terá que inventar e criar e encontrar um lugar no qual consiga falar e crescer, florescer, prosperar e viver. Então não significa, o queer nesse sentido, porque nós tínhamos que falar, tínhamos a tarefa de falar da perspectiva queer, não tem a ver só com o sexo, sino também com esse estar em desacordo e por isso esse lugar do deslocamento permanente, né? E criar essas pequenas comunidades, né? Essas pequenas comunidades com quem possamos construir alguma outra coisa, né? Depois eu vou. A Zalua também fala disso, né? Os grupos queer, que são aqueles que têm que criar um espaço próprio, né? A gente está lendo a Zalua e Bell Hooks nos grupos de pesquisa, por isso essas são nossas referências. Vamos para a tarefa? Vocês tiveram um pouquinho de tempo para pensar? Não. Bom, pensa. Vamos conversar entre, assim, com as pessoas que temos perto, sim? O quê? A pergunta é, se eu tenho que escolher... Não, como é? Não deveria ser o meu já? Isso. Eu fiz uma lista das coisas que eu precisaria para ficar raízes para Bell Hooks. Se eu tivesse que fazer uma lista similar a Bell Hooks, qual seria essa lista? Que coisas devem ter um lugar que eu quero reivindicar como meu lugar de pertença? Tem outra pergunta, mas eu vou jogar, vocês pensam, onde eu quero morrer? Mas pense na primeira. A gente acha que vai ser tarefa para casa. Noção? Se a gente for